Salve, salve família, tudo certo? O Grêmio Escalado News tá de volta. Tem Grêmio costurando acordo aí com o volante. Tem também novas informações sobre um camisa 10 que começa a surgir no radar do Grêmio. E o Guido Rodrigues, como é que tá? Tem conversa nova também sobre o Guido Rodrigues, tem atualização, tem jogador voltando a ser importante, então bastante coisa pra gente conversar. Vambora, vem comigo, depois da vinheta eu tô de volta. Bom, pessoal, vamos começar falando então pelo jogo do Grêmio, 5-0 no São Luís, ontem, dia 17, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que agora soma 2 pontos, em 3 partidas perdeu para o São José, né, na Arena, no meio destes confrontos. O jogo teve hat-trick do Carlos Vinícius, mas hoje eu quero falar de um cara que fez muita gente dizer, né, ou se perguntar se ainda tem chances de ser o camisa 10 do Grêmio. Mas antes de eu falar disso tudo, tu dá um like, curte o conteúdo, comenta aí algo, comenta sobre o que tu achou da partida, que vai ajudar muito o canal, né? Mas principalmente te inscreve e dá o like, já ajuda demais, tá bom? Vamos falar do Cristaldo, camisa 10 do Grêmio. Participou do primeiro gol, né, que foi contra, a bola desviou no zagueiro Tyler, né, encobriu o goleiro Gabriel Oliveira, ele tentou passar ali pelo meio da área, o zagueiro, muito infeliz na jogada, acabou encobrindo o próprio goleiro, tá? E ele também fez o quarto gol da goleada e também deu uma assistência, tá? Achou um passe pro Carlos Vinícius, a bola desvia naquele gol sem querer querendo, mas gol contra é igual, né? Muda o clima do jogo. O Cristaldo fez uma grande partida, tá? Ele também recebeu ali do José Namorado, chutou, colocadinho, golaço do Cristaldo, tá? Mas é aquela coisa, pessoal, temos que falar sobre o Cristaldo, porque ele fez 2 temporadas muito ruim no Grêmio. Ele fez um 23 muito bom até, ao lado do Soares, ao lado do Bitelo, onde o Grêmio foi vice do Brasileiro. O Cristaldo foi bem importante naquela temporada, aí se esperava muito do argentino. Para 24 ele não foi bem, 25 ele foi pior ainda, sendo inclusive um reserva absoluto do Grêmio, tá? Mas eu tenho a minha teoria sobre isso, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. O Cristaldo, para mim, foi o reflexo dessa diretoria que o Grêmio tem, tá? Teve, tá? Mudou a diretoria agora, que era ali a diretoria do Alberto Guerra, enfim, toda aquela cúpula, tá? Porque, vamos analisar, porque não foi só o caso do Cristaldo, o próprio Monsalve chegou jogando bem, perdeu, né, o protagonismo, o Cristaldo foi a mesma coisa e assim foi com diversos jogadores. O próprio Bright White jogou muito bem, depois acaba perdendo o pique. Eu acho que os jogadores acabavam entrando numa espécie de ambiente ruim junto com a diretoria. O próprio Cristaldo, após a partida, falou que o técnico vem dando muita confiança para ele, que ele vai, né, depositar essa confiança no Cristaldo, e eu espero que isso se cumpra, tá? Espero que o Cristaldo volte a jogar bem, volte a ser um protagonista aqui no Grêmio, porque isso vai ser muito importante daqui para frente, tá? O Grêmio precisa do Cristaldo, ou precisa de um camisa 10, né? E o Cristaldo pode ser esse jogador, tá? Ele tem qualidade, ele não é um craque da bola, deus do futebol, mas ele é um jogador de muita qualidade, ele sabe fazer gols, sabe dar assistência, só tava faltando querer, e eu espero que ele continue querendo. É muito cedo, é gauchão, é adversário de menor qualidade e expressão, mas ao mesmo tempo o Grêmio tá fazendo o que tem que ser feito. Golear os times, né, ou vencer convencendo. Perdeu pro São José com o time reserva, mas acredito que ali foi um teste do Luiz Castro com alguns jogadores, o Edenilson, enfim, outros atletas que ele entendeu que não tem o tamanho do Grêmio, tá? Comenta a tua opinião sobre o Cristaldo, sobre o Carlos Vinícius, a vitória do Grêmio aqui embaixo nos comentários, e já comenta também de onde você está assistindo o Grêmio Escalado News. Bom, na sequência aqui vamos falar sobre mercado da bola e Guido Rodrigues. A que pé anda esta negociação? Será que temos novidades sobre o Guido Rodrigues? Bom, temos, tá? É aquela novela internacional, daquelas que o torcedor se anima, né? Porque envolve
um grande reforço que chegaria com status de titular, tá? O Grêmio tenta contratar Guido Rodrigues, volante argentino, campeão do mundo em 2022, tá? E pelo que tá rolando nos bastidores, a direção do tricolor já conseguiu avanços muito importantes. Alinhou tudo com o jogador e também avançou muito bem com o West Ham, tendo essa negociação praticamente selada entre as partes mais importantes. Mas aí entrou um terceiro obstáculo que pode ser decisivo. O empresário do jogador não quer que ele retorne para a América do Sul, não quer que ele retorne para o Grêmio, tá? E por que o Grêmio não negocia com o empresário? Como é que é? Não. Hoje o Grêmio negocia por meio de um intermediário, mas precisa do aval direto, né, do agente do jogador. Lógico, a palavra final que vai decidir tudo é do Guido Rodrigues, tá? Mas o empresário tem um forte poder de convencimento sobre o jogador e não tá a fim de liberar o cara para voltar, né, pro futebol sul-americano agora, porque na cabeça do staff ele ainda tem muito mercado na Europa. Clubes como o Juventus e o Ajax estariam também interessados e monitoram a situação deste jogador. O poder de convencimento do Grêmio é que aquele seria titular absoluto, né? Poderia ter muita vitrine, porque o futebol brasileiro é uma grande vitrine e a Copa do Mundo tá logo aí. De repente o cara vem, joga muita bola, né? Tem grandes chances de ser novamente convocado para a seleção argentina. Então o Grêmio tenta usar isto como um trunfo para convencer o jogador e também convencer seu staff, que hoje é o maior, né, empecilho, o maior entrave na negociação. Comenta a tua opinião. Tu acha que o Grêmio deve tentar de todas as formas o Guido Rodrigues, ir mais além no negócio? Comenta aí também, já comenta: eu sou imortal, que esta é a frase do dia aqui do canal, assim eu vou saber que tu tá ligadão aí com o Grêmio escalado, tá bom? Na sequência, o Grêmio dá passos importantes também para selar um acordo muito importante com um volante, Thiaguinho, de 17 anos, tá? O Grêmio corre para blindar um pouco mais uma das suas principais joias. O Grêmio começou 2026 e tá cheio de novidades, né? Uma delas é o volante Thiaguinho, que hoje o Luiz Castro pede para ser chamado de Thiago Augusto, tá? Tirar um pouco o Thiaguinho e dar, né, este nome mais robusto para o jogador, que ele vem virando titular ao lado do Arthur, mas vem sendo trabalhado mesmo para ser, no momento, o reserva imediato do Arthur, tá? O guri é tratado como uma das maiores promessas da geração atual da base, titular em seleção brasileira, né? Enfim, há bastante tempo já se fala desse jogador e ele vem entregando um bom rendimento ao Grêmio, tá? E começa a virar assunto aí de especulação europeia. E tu já sabe como funciona, né? Joga bem na base, é novo, os clubes europeus cada vez vêm mais cedo buscar esses atletas aqui no futebol brasileiro. E segundo o jornalista Eduardo Gabardo, o clube abriu conversas para renovar o jogador. O contrato atual vai até junho de 27, mas a ideia é fazer um vínculo mais robusto com o jogador, não só para dar reconhecimento, né, também valorizar o jogador, mas poder dar uma margem maior numa negociação futura, o Grêmio ter mais tranquilidade. Ok, a multa dele hoje já é astronômica, cerca de 100 milhões de euros para tirar o Thiaguinho do Grêmio. O novo acordo pode subir ainda mais este valor, mas também aumentar o salário do atleta, assim ele vai se empolgar, na minha opinião, né? Lógico que ele vai ter mais vontade de jogar, não que ele não tenha, ele já vem tentando muito, mas isso vai dar talvez o plus que o jogador precise para entender: não, agora eu sou profissional, eu tô num projeto profissional e agora sim eu vou fazer o meu nome aqui no Grêmio antes de tentar algo para fora, tá? Muito importante esse acordo que o Grêmio vem costurando com o Thiaguinho, e para mim é um jogador que sim, se der tempo para ele, ele vai assumir um protagonismo muito importante aí no Imortal. Quero a tua opinião, Thiaguinho. Tu acha que ele tem o que precisa para ser, vamos usar esse termo, um novo Arthur aqui no Grêmio? Comenta aí, tá? Eu quero muito saber. Bom, vamos para finalizar o vídeo falar de mercado da bola. Tem alguma novidade no Grêmio? Algum jogador que pode estar de fato vindo para o tricolor? Bom, eu já comentei um pouco sobre isso ontem, mas vem surgindo um rumor que vem crescendo um pouco, que é o Diego
Rossi, que vem virando um assunto aí no Grêmio recorrente, principalmente em redes sociais e em alguns portais, e eu vou trazer uma atualização sobre isso, tá? O Grêmio tá forte no mercado, contratando bem o Everton, TT, né? Trouxe já Carlos Vinícius, Arthur, William na metade do ano. O Grêmio vem montando um elenco um pouco mais competitivo. Trouxe também o Caio Paulista por empréstimo, que ainda não performou o que se esperava, mas vem, né, se encaminhando também para ser um jogador importante, um bom reserva pro Marlon, tá? Só que a ideia do Grêmio é trazer ainda um camisa 10 e um novo volante. O Guido a gente já conversou um pouco, é o ficha 1 do Grêmio, mas e o camisa 10? Bom, falamos que o Cristaldo, né, vem jogando bem e o Grêmio o Luiz Castro vem dando confiança, né, para ele ser o camisa 10 do Grêmio. Mas aí que entra o plus, o Grêmio vai trazer um novo camisa 10? Bom, a ideia da diretoria é sim trazer um jogador, porque atualmente a gente tem o Cristaldo, o Monsalve tá lesionado, tem também, né, o Riquelme da base, que ainda não vimos este ano, mas o Grêmio quer trazer mais um camisa 10, né, até porque o Monsalve não tem uma previsão de retorno tão positiva ainda, e o nome que teria surgido foi o do Diego Rossi, tá? Mas eu já vou jogar o balde de água fria, uma negociação muito difícil, ele foi oferecido pro Grêmio, o Grêmio ficou meio assim, olhou, um salário não seria tão alto, tá? Ele fez boas temporadas, a última inclusive foi uma boa temporada, foram 16 gols, 4 assistências em 32 partidas, então ele é um jogador um pouco mais meia atacante, um jogador um pouco mais ofensivo do que propriamente um 10 clássico, tá? Mas é aquela coisa, o Grêmio olhou, pensou, vai dar mais uns dias pro Cristaldo para de repente buscar um camisa 10 não tão protagonista no mercado, sabe? Um camisa 10 talvez mais para reserva, um reserva imediato, talvez um jogador que esteja em ascensão. O Grêmio vai com calma neste quesito. Ou vai trazer um camisa 10 que realmente chegue para ser dono da posição, ou vai trazer um para ser reserva imediato. E o Diego Rossi, a princípio, seria um jogador que não seria um titular certo do Grêmio, embora tenha uma boa temporada. Então o Grêmio analisa mais ou menos assim este negócio como um negócio incerto e um pouco caro, tá? Comenta a opinião, tu gostaria desse reforço aqui no Grêmio ou não? Bom, pessoal, por hoje é só. O Grêmio Escalado News chega ao final. Já dá um like, curte conteúdo que ajuda muito o canal, tá bom? Um forte abraço. A qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, falou! E vamos, Grêmio!